Olá professor, aqui é o Caio quem fala e a apresentação do projeto de análise de distorção harmônica será apresentada em parte por mim e pelo João Guilherme, e o Thiago Silva, Lucas Chibato e Natan Mastrange são os demais integrantes da nossa equipe. E iniciando logo com os objetivos do projeto, de uma forma geral nos foi proposto projetar um circuito cujo objetivo seria medir a distorção harmônica em algumas partes e alguns estágios do circuito. O primeiro estágio seria um gerador de onda quadrada feito a partir de um 555, cujo sinal no próximo estágio seria filtrado por um filtro passivo passa-faixa, que em sequência teria sua frequência multiplicada por um duplicador de frequência, que por fim seria submetido à entrada de um amplificador no estilo fonte de tensão controlada por tensão, desenvolvido a partir de um TBJ na configuração emissor comum. E aqui é apresentado o esquemático generalizado do circuito, onde nos pontos A, B e C seriam os pontos onde a distorção harmônica seria medida. Partindo agora para o gerador de onda quadrada, como havia dito antes, ele foi projetado a partir de um 555 para fornecer um sinal de onda quadrada que varia de 0 a 5 volts, cuja frequência escolhida para o seu funcionamento seria de 10 kHz. O pulo do gato para fazer com que esse sinal apareça na saída do 555 nada mais é do que desenvolver o circuito externo para controlar o tempo de carregamento e descarregamento de um eventual capacitor, em que no nosso circuito foi escolhida a capacitância de 10 nanofarad. Para ajudar na determinação dos valores da resistência do circuito externo, o período do pulso da onda quadrada foi dividido percentualmente em 70% para a saída em nível lógico alto e os restantes 30% para a saída em nível lógico baixo. Dessa forma, com essa formulação e utilizando algumas relações entre frequência e a constante de tempo do capacitor que estão contidas no relatório, foi possível determinar os valores das resistências R1 e R2, que nesse caso são respectivamente 5,78 kΩ e 4,32 kΩ. Agora veremos as formas de onda no software LT-Spice. Bom, cá estamos no software do LT-Spice. E aqui, como já pode ser visto, já simulei. E agora vamos ver a forma de onda na saída do 555. Bom, como pode ver, a onda está devidamente como foi proposta, variando de 0 a 5 volts. E é isso, vamos para a próxima parte do slide. Já o filtro passa-faixa em nosso circuito, ele tem como função filtrar a terceira harmônica da transformada de Fourier do sinal, que corresponde nada mais que a multiplicação da frequência de 10 kHz por 3, que no caso nos dá uma frequência filtrada de 30 kHz. O filtro escolhido para o nosso projeto foi o filtro RLC de segunda ordem, que ao aplicar a teoria dos circuitos nele, podemos obter a equação que relaciona a capacitância do capacitor com uma eventual frequência a ser filtrada, que no caso seria 30 kHz, e a indutância, que no nosso caso foi arbitrada por indutor 100 mH. Dessa forma, é possível obter o valor de 281,44 picofarad para o capacitor do filtro. No entanto, ainda nos resta determinar a resistência do filtro. E a resistência ela tem um papel importante, pois ela é o fator que define a qualidade da banda filtrada. E nesse caso é preciso considerar o fator de qualidade. O fator de qualidade é definido pelo gráfico e pelas equações a seguir, onde ômega0 se trata da frequência central a ser filtrada, que no caso seria de 30 kHz, e o beta a largura da banda, que tem uma variação de 400 Hz, tanto para a direita quanto para a esquerda da frequência central, que ao substituirmos os valores dentro da equação acima, obtemos o valor de 37,5 para o fator de qualidade, que após alguns cálculos que também estão contidos no relatório, é possível chegar numa resistência associada ao fator de qualidade que chegará ao valor de 502,6 ohms ou aproximadamente 500 ohms, como foi usado no nosso circuito.
Como o nome denota, o duplicador de frequência foi projetado para duplicar a frequência filtrada da terceira harmônica de 30 kHz, assim totalizando 60 kHz. O circuito é formado por um circuito ressonante com um diodo selecionador de harmônicas que, de forma análoga ao filtro, basta aplicar a teoria de circuitos nele, que chegaremos na fórmula a seguir, que serve também para determinar a capacitância, visto que o valor para a indutância do indutor escolhido foi de 1 mH. Assim, feitos uso dos dados na equação acima, determinamos o valor da capacitância para 7,03 nanofarad. Tendo em mente isso, agora veremos as formas de onda em diversos estágios do circuito com uma ênfase maior às frequências. Bom, aqui na LT Spice agora veremos as formas de onda, só que vamos dar uma atenção a mais às frequências. No caso aqui, na saída do 555, veremos que a frequência de trabalho dele vai ficar um pouco mais evidente aqui perto dos 10 kHz, que foi o que a gente trabalhou. Agora veremos na saída do filtro, para vermos se foi filtrada a terceira harmônica, como havíamos projetado. Como podemos ver aqui nesse gráfico, temos a terceira harmônica lá perto dos 30 kHz, foi a maior parte dela filtrada. Até que chegamos agora na saída do duplicador de frequência, onde aquela frequência de 30, como projetada, deverá ser duplicada para 60, onde podemos ver aqui nesse gráfico da transformada de Fourier do sinal. Bem aqui, ó, perto de 60, temos a maior parte da onda filtrada, duplicada no caso. Agora deixo a apresentação para o João Guilherme continuar. Em relação ao amplificador, uma das especificações principais de projeto impostas foi a de que ele deveria ter um ganho de tensão ou uma amplificação de sinal de ordem 5. Além disso, o amplificador deve ser feito utilizando um TBJ como elemento ativo. Foi escolhido o modelo 2N3904 por ser um modelo muito comum e de fácil aquisição. A última especificação imposta é a de que a alimentação CC do transistor deve ter um valor factível do ponto de vista prático, para operar em um circuito portátil de baixo consumo. O modelo de amplificador escolhido foi o emissor comum com polarização por divisor de tensão, pelos seguintes aspectos. O ponto quiescente Q é estável com a variação de beta, e este modelo apresenta baixa amplificação de sinal, na medida que o valor de amplificação imposto ao projeto é relativamente baixo. Inicialmente, para se projetar um amplificador, é preciso especificar seu ponto de operação, para garantir que o TBJ sempre opere na região ativa da reta de carga. Para isso, a tensão coletor-emissor VCE tem que ser metade da tensão de alimentação VCC do amplificador. Uma outra condição que deve ser levada em conta é que para que o transistor opere em pequenos sinais, o valor pico a pico da corrente total no emissor, levando em conta a corrente CC e CA, não pode ser capaz de fazer o ponto quiescente sair da zona ativa de operação. Para isso, foi definido que a corrente CA, pico a pico no emissor, tem que ser no mínimo 10 vezes menor que a corrente CC no emissor. Definidos os requisitos teóricos do sistema, vamos nos focar na determinação do ponto de operação da reta de carga. Para isso, deve-se operar na equação de ganho e determinar os pontos na reta de carga que delimitam a zona ativa do transistor. Sabemos que o ganho pode ser definido pela relação entre a amplitude da tensão de saída pela tensão de entrada. E pela análise CA do circuito amplificador, temos uma relação aproximada entre as resistências de coletor-emissor e resistência interna do transistor R'zinho. A partir daí, tiramos a relação de ganho do amplificador, isto considerando a resistência de carga RL infinita. Em seguida, partiremos para a determinação da corrente de coletor. Como apresentado, podemos determiná-la com o uso da equação da reta e operar sobre ela da maneira que segue. Com isso, temos o seguinte resultado. Escolhendo a tensão VCC como 12 volts e como queremos obter a máxima excursão da reta, definimos a tensão VCE como metade de VCC. Substituindo as equações 2 da resistência interna e 3 da corrente na equação de ganho, temos a seguinte relação entre RE e RC.
Escolhendo RE como 20K, obtemos RC com o valor de 102,65K. De posse das resistências RC e RE e tendo definido VCE como 6 volts, podemos encontrar a corrente de coletor quiescente e a corrente de saturação, e consequentemente o ponto de operação do transistor. Em seguida, partimos para a definição das resistências responsáveis pela divisão de tensão e polarização da base. Para determinar o resistor R2, temos que saber os limites para que a polarização de tensão se mantenha estável. Seguimos a convenção do divisor de tensão firme, uma regra prática, e definimos que a resistência R2 deve ser no máximo 10% da resistência de coletor. Com isso, podemos ver pelos cálculos que R2 deve ter um valor menor que 600K. Partindo disso, arbitramos a resistência R2 em 80K. Tendo definido R2, é possível determinar R1. Fazendo a análise da malha inferior, percebemos que a tensão em R2 é igual à soma das tensões entre base emissor e o resistor RE. E vemos que a queda de tensão no resistor R1 é a tensão VCC menos a queda de tensão no resistor R2. Com esses valores de tensão, podemos facilmente determinar a corrente que passa sob R2. E considerando que a corrente em R2 é aproximadamente igual à corrente que passa no resistor R1, pela lei de Ohm, temos que a resistência R1 deve valer 484,7 kΩ. Agora vamos focar em um ponto importante do circuito. É preciso barrar as componentes CC oriundas dos estágios anteriores ao amplificador, e para isso foi empregado o uso de capacitores de acoplamento que irão permitir somente a passagem das correntes CA. Para isso, é preciso fazer o cálculo das impedâncias de entrada e saída. Pela análise CA do circuito amplificador, é possível perceber que a impedância de entrada consiste no paralelo das resistências R1, R2 e da impedância Z e B da base, dada pela seguinte relação. E o valor da impedância de saída consiste no valor da resistência RC. Feitos os cálculos, obtivemos os valores 67,9K para a impedância de entrada e 100K para a impedância de saída. Com esses valores de impedância, obtemos o seguinte de capacitância. Pela relação que segue, o capacitor de entrada fica com capacitância de 390 picofarad e o capacitor de saída com 258,9 pico. De posse do circuito amplificador pronto, registramos um ganho na simulação de aproximadamente 4,85, um valor muito próximo das especificações de projeto de 5 volts por volt. É importante ressaltar a diferença entre o valor obtido com o transistor real, o 2N3904, e o ideal. No transistor real há parâmetros como a tensão de Early, que determina a pequena diferença entre o cálculo do projeto e a simulação, diferentemente do TBJ ideal, na qual possui uma aproximação com os valores calculados muito mais perceptível, como se pode ver. De posse do circuito completo, agora podemos fazer as medições das distorções harmônicas no circuito. É importante lembrar que a THD é uma forma de mensurar a fidelidade dos sinais transmitidos ao longo do circuito. Ela pode ser calculada pela raiz quadrada da soma dos quadrados das amplitudes, que correspondem às frequências da transformada de Fourier, dividida pela amplitude fundamental df. Em nosso projeto, ela tem que ser medida em 3 estágios: na entrada do duplicador, na entrada do amplificador e na saída do amplificador, na saída final. Para a entrada do duplicador de frequência, tabelamos 13 valores de amplitude para as 13 harmônicas, que no caso nos deram, no valor manual, 1,02% aproximadamente, e no valor simulado 1,08%. No estágio B, na entrada do amplificador, a mesma coisa foi feita, tabelado 13 valores de amplitude, que nos deram manualmente aproximadamente 1%, e simulada no LTSpice 1,23%. Mesma coisa foi feita finalmente na saída, 13 valores de amplitude, que nos deram manualmente 1,00% manualmente, e simulado deram 1,26%. Obrigado, Roberto.